Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos realizar aí uma revisão, ok? Dos conteúdos que nós já aprendemos. Então, inicialmente nós tratamos de algumas terminologias como processamento, elementos básicos de entrada, que são os dados, e os elementos de saída, né? Lembrando que o processamento é uma série de operações que se aplica a um conjunto de dados de entrada. Isso é, eu tenho algo que eu estou fazendo, estou dando uma entrada, é igual, por exemplo, eu utilizar o teclado, estou digitando alguma coisa, estou dando entrada nos elementos no computador, ok? E depois que eu der essa entrada, ele vai sofrer uma transformação interna e vai me dar um resultado, vai me dar uma saída, ok? Processamento eletrônico de dados, ok? O processamento, no caso, ele utiliza sistemas de computação. A vantagem de utilizar sistemas de computação ou computacionais é que ele tem a capacidade de realizar, processar um grande volume de informações. Percebe que eu estou aqui fazendo essa videoaula, eu tenho uma câmera aqui envolvida, eu tenho o PowerPoint, ok? Eu tenho o próprio computador, eu tenho o Windows, isto é, tudo isso está sendo processado de forma dinâmica e rápida, que vai ter como resultado final o próprio vídeo aqui da aula que eu estou dando, ok? Realizar cálculos com extrema exatidão, ok? Não há erros nos cálculos realizados pelo computador, não pode haver erros, porque se houvesse erros, os resultados finais não seriam confiáveis, ok? E a grande vantagem também de se utilizar um sistema de processamento eletrônico de dados é que pode ser programado, ok? Mais algumas terminologias. Então, um programa, pessoal. Um programa é um roteiro que orienta o computador, que mostra as sequências de operações necessárias para que realize uma determinada tarefa. O hardware nada mais é do que um conjunto de componentes eletrônicos, mecânicos, elétricos, ok? Que são construídos para um determinado fim. E nós temos o software, que é um conjunto de programas, ok? Que permite que a gente usufrua do grande potencial que o hardware oferece para a gente. Então a gente tem o quê? Num sistema de computacional ou num computador, a gente tem algumas características. Nós temos um elemento de processamento, né, que é chamado de unidade central de processamento, ou conhecida como CPU. Às vezes o pessoal confunde, né? Chama todo o conjunto, o gabinete, a fonte, o HD, as memórias, como sendo uma CPU, né? E não é, ok? A CPU é o elemento principal, é o cérebro do computador, aquele que é responsável por toda a tratativa que ocorre dentro dele. Nós temos memória principal e de escrita, e nós temos o sistema de entrada e saída, ok? Lembrando que o elemento de entrada e saída, para exemplificar, um elemento de entrada é o teclado, pode ser o mouse, e o elemento de saída é o monitor, é uma impressora, ok? Ou qualquer outro hardware que ao eu ter dado uma entrada, ele vai oferecer uma saída. Algumas definições, né? A unidade central de processamento, ou CPU, é ela que faz a gestão do computador. Ela é capaz de administrar todas as operações de leitura e escrita da memória. Ela processa tudo aquilo que está sendo dado de entrada na máquina. Ela tem a capacidade de organizar, de controlar e de saber exatamente qual etapa que ela está executando. Ela sabe se ela tem que parar uma etapa, começar alguma outra sequência, algum outro programa, e depois ela sabe que ela tem que voltar e continuar o processamento. Então percebe que a CPU, o processador, ele é feito para rodar várias tarefas ao mesmo tempo. É um elemento muito rápido. E conforme a tecnologia vai andando, há necessidade desse processador ser cada vez mais rápido
para suportar todas as entradas, suportar tudo aquilo que naquele momento ele está tendo como uma demanda. Okay? O periférico, então vamos lá, né? É qualquer elemento gerador ou receptor de informação em sistemas computadores, teclado, impressora, monitor, uma câmera, um scanner, ok? A própria um pendrive também pode ser um elemento de entrada, ok? Unidades de entrada e saída são blocos internos responsáveis pela transferência de dados entre computador e qualquer dispositivo periférico. Então, o meu teclado, quando está colocado no computador, conforme eu estou digitando, aquela minha digitação está indo para o computador, e aí tem um elemento ali que faz uma interface entre o teclado e o computador, ok? Então, é o elemento ali que ele faz a intermediação. O que ele está recebendo, ele vai passar para o computador executar. As memórias do computador, né? As memórias são elementos que têm a capacidade de armazenar dígitos binários, binário 0 e 1, e são chamados de bits. Por meio dessa combinação de bits, podemos representar qualquer informação. Okay? Os bits eles são agrupados de diferentes formas, 4, 8, 16, 32 bits, etc. E o mais conhecido para a gente, que a gente usa comumente, é um termo que está no nosso dia a dia, ok? É o byte. Lembrando que eu dei o exemplo lá como que nós comprávamos um pendrive. A gente vai numa loja de informática e fala, eu quero um pendrive. Aí o vendedor fala, ok, eu tenho um pendrive aqui de 8, 16, 32 gigas, o que você quer? Né? Então, é uma terminologia que nós usamos no nosso dia a dia, ok? E a gente precisa entender que esses bytes, o princípio de tudo, o mais básico elemento dele se chama o bit. Então, pessoal, nós temos a memória principal do computador, ok? Que ela armazena tudo aquilo que está ocorrendo no computador, desde quando você liga a máquina, que é encontrado onde ocorre o início do sistema operacional, ok? Parte do sistema operacional é enviada para a memória e fica ali, ok? E depois disso, quando a gente começa a trabalhar com o computador, a gente escreve algo no Word, no bloco de notas, a gente faz uma consulta de um site da internet, todas essas interações, elas são armazenadas na memória, que no caso é chamada de memória RAM, ok? Random Access Memory. Lembrando ainda que a memória RAM é uma memória volátil, isso é, ela não tem a capacidade de segurar, de gravar informações. A partir do momento que houver uma queda de energia ou um corte abrupto de energia, pode ser até uma piscada de alguns segundos que ocorra na nossa luz de casa, na energia que vem da CPFL, o que vai acontecer? Esse corte por alguns segundos vai fazer com que a máquina desligue, e às vezes ela desliga e volta de forma imediata a recarregar, a ligar novamente, mas o que vai acontecer? Vai acontecer que tudo aquilo que estava armazenado na memória desse computador, ela foi perdida, ela foi zerada, ela foi apagada, porque o computador vai começar a trabalhar de novo. Então, lembrando, toda vez que você estiver fazendo um trabalho, que você estiver digitando, fazendo um programa, é importante você dar aquele comando de salvar, tá? Não esqueça disso, porque se você não fizer e a energia cair, você perde todas as informações. Nós temos ainda, pessoal, a memória chamada secundária. Aí sim, ela não é volátil, ela tem como característica manter o que for armazenado. Mas lembra o seguinte, eu já expliquei para vocês que o HD ele é um elemento eletrônico e mecânico. Então, pela foto, vocês podem ver aqui que esse HD ele possui aqui até um braço mecânico. Então, se houver um solavanco na máquina, se a máquina vier a sofrer uma queda ou qualquer outra, mesmo que a máquina esteja desligada, um grande erro que as pessoas cometem é colocar a máquina no carro, por exemplo, abre o porta-mala, coloca a máquina lá e leva até o técnico de informática.
Isso é um grande erro, porque percebe, mesmo que essa alavanca, esse braço seja parado, ela está muito próximo do elemento aqui, ó, mecânico, esse elemento. O que acontece? Se esse braço, essa agulha que tem aqui vier a tocar e riscar, você perdeu esse HD. Então, mesmo que a gente pense o seguinte, essa é uma mídia que eu, ao dar um movimento aqui, vou salvar como? Eu vou gravar. Tome todos os cuidados necessários, faça a réplica das informações importantes, porque sendo um elemento mecânico, elétrico, eletrônico, qualquer coisa que aconteça, uma falha, um queimar da placa, um solavanco, você pode vir a perder as informações. É difícil? Sim, pessoal, é difícil, mas não é impossível. Então, mantenha tudo aquilo que você tem de documentação, de foto, mantenha sempre uma redundância, ok? Depois nós vamos falar sobre o termo computação na nuvem, ou cloud computing, ou aonde a gente tem a possibilidade de gravar as nossas informações em servidores que estão espalhados por diversos locais do mundo, ok? Onde a gente pode manter uma cópia das nossas informações. Nós temos também a memória ROM, ok? A memória ROM é uma memória chamada de permanente, onde o fabricante grava as informações somente uma vez e ela não pode ser alterada nem apagada, ela somente é acessada, ok? Então eu preparei um documento aqui que se chama Como Inicia o Computador, para a gente ter noção do que acontece quando a gente aperta o botão da frente da máquina, a luz acende, ok? Como é que inicia a carga da máquina? Então, eu vou agora projetar o documento aqui em PDF. Respeitando aí, pessoal, a natureza dos equipamentos, se ele é um computador, se é um notebook, se ele é um tablet, se ele é o smartphone, ok? A lógica de operação de como o computador funciona é sempre a mesma, tá? Então, quando a gente aperta lá o botão de ligar de um equipamento, o que está envolvido nesse momento? Está envolvido o seguinte, nós temos a placa-mãe, temos a memória flash, temos a chamada BIOS e tem o post. Então vamos falar sobre cada um aqui. Pessoal, a placa-mãe nada mais é do que um circuito impresso onde foram colocados vários componentes, foram soldados, foram interligados, foram encaixados, depois soldados, ok? De forma a gente ter ali um conjunto que quando a gente liga ele de forma inteligente funciona. A gente pode dizer que é a parte mais complicada aí, talvez, de todo o processo, porque imagine você pegar milhares ali de componentes, pode ser um componente grande como o processador, ou um pequenininho ali, um circuito integrado. Imagine você colocar tudo isso numa placa e soldar, e ele traz todo esse potencial que nós temos aí, que nós aproveitamos o potencial dessa máquina que foi montada. Nós temos outro elemento chamado memória flash, que é uma memória não volátil, ou é a memória ROM, que nós falamos já uns segundos atrás, ok? Ela se refere, né, então, essa memória flash, que quando a gente liga o computador, que ela vai ser acionada, ela é chamada de EEPROM. Então, é memória somente de leitura programável apagável eletricamente. Ele é um chip de memória do computador que mantém informações armazenadas sem a necessidade de uma fonte de energia. Então, as informações que estão lá contidas, a máquina está desligada, as informações não se perdem, e quando eu ligo a máquina, toda a placa-mãe ela é acionada e em seguida essa memória flash ela é executada. Nós temos aí a BIOS. A BIOS, pessoal, é o primeiro programa que é executado em qualquer laptop, PC,
ok? É a BIOS. O que é a BIOS? A BIOS, ela examina todos os componentes, os dispositivos, tudo aquilo que está ligado na máquina, toda a parte de componentes da própria placa-mãe, ok? E ela é um programa que depende do hardware, portanto, ela é fornecida pelo fabricante, ok? Então, o fabricante é quem faz a programação da BIOS. Nós temos aí o carregador de inicialização chamado bootloader. Então, o que é isso aqui, pessoal? Então, é o seguinte, é um programa que ele vai encontrar o sistema operacional e ele carrega para iniciar. Ok? Então, olha só que interessante. Nós ligamos a máquina. Ao ligar a máquina, a fonte fornece toda a alimentação para a placa-mãe e para todos os dispositivos da máquina. A memória flash ela é executada, ok? Sendo a memória flash executada, alimentada, a BIOS que está presente na memória flash, ela entra em ação, isso é, ela é executada, ok? E também existe um programa chamado POST, que é um autoteste. O que é esse autoteste, pessoal? Então, você já deve ter percebido que quando você liga a máquina, ocorre um apito sonoro, ele dá um apito e a máquina entra em operação. Então, esse é o POST, é o autoteste, ok? Então, quando a máquina dá um apito, às vezes isso pode estar desligado, tá? O pessoal às vezes vai lá no setup da máquina, depois a gente vai falar o que é o setup, vai no setup e faz o quê? E pega e desliga esse apito do teste, ok? E o que acontece? Se houver erros na máquina, então há uma sequência de apitos, de sinais, que indicam falha de hardware. Indicando a falha de hardware, não tem jeito, tem que desligar a máquina, abrir a máquina e procurar ver aonde está o defeito. E aí nós temos a quarta etapa, né? Que depois que você ligou a máquina, ok? Existe a alimentação que ocorre na máquina, existe o teste que é feito que está gravado na memória flash. Dá o apito, o que acontece? Segue em frente. A BIOS procura o bootloader, que é o primeiro setor do hard disk, daquele elemento lá que está, né, o hard disk tem aquele elemento que está rodando a 7.200 rotações por minuto ou 120 por segundo, e ele vai procurar o início do sistema operacional. É como se a gente, como que o seu pai, o seu avô, sua mãe liga o carro, coloca a chave no contato e vira a chave. Geralmente quando vira a chave, você percebe que o carro faz um teste, né? Ele ilumina, ele faz um teste, mas ele não ligou o carro. Ele continua virando a chave, ok? Aí aquele elemento chamado motor de arranque, ele vai ser acionado e ele vai o quê? Partir o motor. É a mesma analogia. O disco está girando, existe lá um elemento, uma parte dele, onde está o início do sistema operacional. E o bootloader, né, a BIOS vai procurar onde está esse início. Quando ele acha o início, ok? O que acontece? Ele começa a realizar a carga do sistema operacional. E depois, na etapa 6, o sistema operacional já está carregado, já é apresentado na máquina, já oferece todas as condições de trabalho para a gente. Então, pessoal, é importante a gente entender isso, porque entendendo essa lógica aqui, a gente consegue resolver os problemas mais rápidos na máquina, né? Então, só relembrando, a etapa 1, eu ligo a máquina. Etapa 2, a fonte de alimentação ela é acionada, então percebe, se a fonte de alimentação está com defeito, então ela já vai parar nessa etapa 2, porque a fonte não vai ser acionada. Se ela for acionada, a memória flash ela recebe input, recebe energia, ok? E a BIOS que está presente
na memória flash é executada. E essa execução é chamada de POST, é o autoteste. O que acontece nesse autoteste? Então, o autoteste vai verificar se a máquina se ela está em condições de trabalho. Um apito sonoro significa que está tudo ok, ela vai seguir em frente à carga. Vários apitos sonoros significa que há algum defeito na máquina. Então ela não vai carregar o sistema operacional, ela vai parar. Nesse ponto é necessário desligar a máquina e começar a procurar o que pode ser o defeito. O ideal aqui é anotar qual é a sequência dos bips que ela está dando. Bips curtos, bips longos significam um tipo de falha, ok? Depois disso, pessoal, a BIOS, o que ela vai fazer? Ela vai ainda procurar aonde está, né, o bootloader, o início do sistema operacional. Localizando esse componente no disco, o sistema operacional começa a entrar em carga, vai funcionar. Então, olha que interessante. Nessa etapa aqui, se você vier a perder o sistema operacional, vem uma mensagem em tela: boot failure, falha do boot. Não achou o início do sistema operacional. Okay? Isso pode acontecer? Sim, pessoal, pode acontecer. O sistema operacional pode ser atacado por vírus e o vírus corromper o início do sistema operacional. Quando você liga a máquina, o que vai acontecer? Não vai achar o início do sistema operacional. Os seus dados, eles estão preservados no HD, se não houve algum outro tipo de comprometimento, só que ele não consegue fazer a carga do sistema operacional. O que vai ter que fazer nesse momento? Não tem jeito, tem que fazer a formatação da máquina. A questão do sistema operacional de formatação da máquina é uma etapa, outra etapa, né, do curso, é um pouco mais para frente, aonde a gente vai aprender a fazer a formatação dos equipamentos disponíveis no laboratório, ok? E aí a gente vai entendendo como é que funciona direitinho a questão da formatação e a questão de não localizar o sistema operacional no HD. E se tudo der certo, o que acontece? Vai para a etapa 6, o sistema operacional é apresentado para a gente. Ok, pessoal? Leia o material, de novo, tanto o PowerPoint quanto esse documento. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, não fique com dúvida. Depois que nós ligamos a máquina, pessoal, eu dou, olha lá, o ASUS já apareceu, a identificação que já foi feito o autoteste, ele deu um apito, eu estou dando delete F2 para entrar no setup, ok, entrei no setup da máquina. Então, quais são as informações importantes para a gente aí? Então, percebe o seguinte, ali, ó, eu tenho logo de cara a informação que é importante, a temperatura da máquina, 38 graus, excelente, não pode estar acima de 60. Se estiver acima de 60, há um problema de temperatura na máquina. Provavelmente a pasta térmica do processador já não está passando a temperatura, ela não está sendo eficiente na passagem da temperatura entre o processador e aquela parte de alumínio do cooler. Então há necessidade de parar a máquina de fazer a troca da pasta térmica. Quando nós estivermos no laboratório, eu vou mostrar isso para vocês, ok? Nós temos ali no canto ó, a informação, talvez você não sei se dá para enxergar direito, do tipo de processador, a velocidade dele, aqui é o tipo de memória, ok? E a velocidade aqui da memória e o clock dela, tá? Eu posso entrar numa área mais específica, no caso aqui, ele fala para eu entrar aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá? Modo avançado, que é o F7. Então eu vou dar o F7 aqui. Eu entro nessa tela aqui que é mais conhecida pra gente, tá? Então, aqui ó, 5 de maio de 2020, 15 horas e 35. Isso aqui, pessoal, é informação da BIOS. Então, veja só. Lembra que a BIOS, eu tenho uma
não a BIOS, né? Eu tenho ali uma memória, ok? Que ela, porque a BIOS faz o autoteste na máquina, a BIOS faz todo o teste na máquina. E aí eu tenho uma pequena memória, tá? Que ela armazena a data e a hora, ok? Da máquina. E ela tem que ter uma bateria que alimenta essa memória. E ao alimentar, as informações de data e hora, e, por exemplo, sequências de boot, se eu tenho dois HDs e eu disse que o meu boot, o meu sistema operacional está num determinado HD, é aí que a informação é armazenada. Então, por exemplo, se eu tivesse entrado aqui e estivesse assim, ó, 1 de 1900 e a data 12 horas, significa o seguinte, que essa memória, tá, ela perdeu a informação porque a bateria não está mais alimentando, então eu teria que trocar a bateria, ok? Então aqui novamente eu tenho informações da máquina, ok? Eu vou entrar aqui em monitor, geralmente eu aconselho você fazer isso, tá? Você entra na máquina, procura monitor e ali você olha, ó, de novo, ó, eu tenho 38 graus a máquina, ok? Temperatura do processador, temperatura da placa-mãe interna, tá? Aqui a velocidade do cooler, 1021. Geralmente, quando há um problema aqui de temperatura, esse fan, né, o cooler, ele está rodando quase no seu limite máximo. Então, você não precisa nem colocar o ouvido muito perto da máquina, você escuta a ventoinha rodando em alta, é chamada de ventoinha também, tá, pessoal? Você escuta ela rodando em alta velocidade. Então, se a sua máquina está lenta, antes de você pensar em vírus, qualquer outra coisa, eu te aconselho, você entra no setup, procura monitor ou health, que é do inglês, né, saúde da máquina, e observe esses dois fatores. Observe o fator temperatura e velocidade da ventoinha. Se aqui estiver 60, 65 e de repente aqui está, vamos supor, 0, significa que ela queimou. Ela queimou, então o processador está trabalhando sem nenhuma refrigeração. Isso é perigosíssimo, ok? Mesmo que aqui, por exemplo, na sua máquina esteja lá 1200, 1300 e aqui esteja em 60, 65, tem que fazer uma limpeza. Uma limpeza não, tem que ser feita a troca da pasta térmica, ok? Aqui em boot, pessoal, o boot indica por onde está iniciando a máquina. Então veja só, a minha máquina aqui, ela está iniciando por esse aqui, ó, esse HD chamado Kingston, tá? É por aqui que está iniciando a máquina. Então, recapitulando, você deve procurar informações do monitor da máquina e deve observar a temperatura. Vamos supor que a sua máquina não parte. Você ligou a máquina e ele deu lá a mensagem boot failure. Você também deve entrar na máquina e procurar aqui boot. Você procura o boot. Se você ler o HD, o modelo da HD aqui, então provavelmente houve alguma corrupção do seu sistema que pode ter sido feito por vírus. Agora, se você não enxergar nada, tá vendo? Ó, boot opção 1, boot opção 2. Se na primeira opção de boot você não achar nada, estiver vazio ou estiver escrito DVD, isso é, ele está mandando iniciar a máquina pelo DVD. O que pode ter acontecido? Pode ter sido invertido isso aqui. É muito difícil essa inversão ser feita de forma automática. Geralmente a gente entra aqui, ó, eu entraria aqui e eu mandaria inverter, ó, tá vendo? Não vou fazer isso, tá? Eu mandaria ele começar a carga do sistema operacional pelo DVD. E se porventura estiver só escrito DVD aqui, você não achar um outro HD aqui, provavelmente o seu HD queimou ou por algum motivo a ser analisado, pode haver um mau contato na parte interna do cabeamento entre a CPU e o seu HD, tá? Então, se você clica aqui, né, o primeiro boot, você vê aqui,
Aqui não tem nada. Tem o DVD. Você desliga a máquina, ok? Desliga e vai lá procurar por que o seu boot está começando pelo DVD. Lembra o seguinte, o DVD não é HD, ele não armazena informações, ele não tem nenhum elemento lá dentro que faça armazenar informações, ok? Então a sua máquina está dando a entrada pelo lado errado, tá ok? Então, feito isso, fez essa análise aqui, temperatura, cooler, verificou o boot, tá? Tá tudo ok. Eu vou aqui dar o exit. Eu não fiz nenhuma modificação, então se eu tivesse feito alguma modificação, eu ia dar salvar. Eu não fiz nada, eu vou dar descarte. Isso é, vou descartar qualquer mudança aqui na dúvida, como eu estou mexendo aqui. Eu vou fazer isso aqui, ok? E vou confirmar, tá? Vou confirmar, tá ok. Pronto, ele já começa a mostrar o símbolo do Windows. Lembra, a máquina já foi ligada, já teve o bip, ok? Que confirmou que ela está funcionando. Então agora ele continua a carga do sistema operacional. Ok? E eu vou dar entrada aqui na minha máquina. Tá bom? Pessoal, a gente no laboratório vai fazer tudo isso. Só que aí no setup você pode entrar na sua casa. Então eu aconselho que na máquina da sua casa, quem tem um computador, faça isso. E quem não tem um computador, que porventura for lá na escola, né? Que você entre lá deixa eu só fechar isso aqui. Que você entre no setup e você comece a conhecer o setup da máquina. Ok, pessoal? Por enquanto é só.